Olá, pessoal! Hoje a nossa aula será de busca por evidência científica. Essa aula vai ajudar você a encontrar nas diversas bases de dados artigos científicos para fundamentar o seu trabalho. Então, hoje, inúmeros artigos são indexados diariamente na rede, construindo uma enorme base de dados de intenções que é construída a partir dos resultados somados de todas as pesquisas. Então, hoje, a gente tem uma classificação para essas bases de dados. Que são elas? Primeiro, as bases textuais, onde a gente encontra todos os textos completos. O que são isso? Os artigos completos. Um exemplo desse tipo de base de dados é o site do Cielo. O site do Cielo é um modelo de publicação eletrônica cooperativa que serve basicamente para atender a demanda dos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, e também de toda a América Latina. No site do Cielo, você encontra uma infinidade de artigos científicos, onde você pode realizar a sua busca, principalmente em artigos em português. Um outro tipo de base de dados que encontramos são as referenciais. Um exemplo dessa base de dados referenciais são os descritores em ciências da saúde. O site dos descritores em ciências da saúde é um vocabulário trilíngue que foi criado pela BIREME para servir como uma linguagem única na nossa área da saúde. É uma linguagem única para você realizar sua pesquisa científica. Então, quando sempre você vai realizar uma pesquisa científica, você pode utilizar um descritor. O que é esse descritor? É importante salientar que existe uma diferença clássica entre uma palavra-chave que a gente encontra no artigo e um descritor em ciências da saúde. A primeira, que é a palavra-chave, ela não obedece a nenhuma estrutura, ela é aleatória e ela é retirada de textos de linguagem livre. Já o nosso descritor em ciências da saúde, ela é uma palavra-chave que ela se tornou esse descritor, pois ela passou por um rígido controle de sinônimos, significado e importância na árvore de um determinado assunto. Por fim, nós encontramos também um outro tipo de base de dados, que são as bases de dados bibliográficas, nas quais esse conteúdo ele apresenta referenciais de documentos. Normalmente, nós não encontramos os artigos completos nessa base de dados. E a gente também não pode encontrar nenhum resumo desses artigos. Então, essas bases de dados são representadas principalmente pelo Medline e pelo Lilacs. Então, por hoje é só. A gente se encontra em um próximo encontro.